Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que saiu hoje no jornal aí, um artigo do Merval Pereira, e eu li e fiquei estarrecido, que cada vez mais a gente encontra motivos para desacreditar no futuro desse país. Esse país, e eu botei aqui, o Brasil, um país completamente bagunçado. É inacreditável o que acontece nesse país. Vamos observar aqui esta parte, escrita hoje, um artigo escrito no jornal. E a gente vê ali os erros, os incompreensíveis e a consequente perda de credibilidade do STF. Sabe-se, ou sabem-se, que o STF é uma das instituições mais fortes do Brasil e com maior credibilidade. Porque o STF simplesmente é o guardião da Constituição. É a última instituição da palavra. É a última instituição que pode errar por último. Isto teria que ser baseada em cima de um poder de conhecimento, de um poder de decisões acertadas, de um poder de convencimento das coisas que fazem, de um poder de não errar facilmente. Era essa a base que daria toda a credibilidade do STF. No entanto, que nós vimos aqui, e nós vamos ver hoje, que depois eu vou fazer o número 2 disso. Vou falar hoje só sobre o artigo do Merval Pereira. O que é que está acontecendo que o STF está perdendo a credibilidade? E se o STF perder totalmente a credibilidade, como o Congresso, o Brasil e o Executivo, o Brasil é capaz de desaparecer como nação civilizada. Tá certo? Muito bem, vamos aqui para o artigo do jornalista Merval Pereira. Ele diz o seguinte: a decisão de Carmen Lúcia, presidente do STF, de conceder uma liminar suspendendo bloqueio pela União de 192 milhões dos cofres do Estado do Rio de Janeiro. Sabe o que ela fez? A ministra Carmen Lúcia suspendeu uma liminar bloqueando, aliás, ela concedeu uma liminar suspendendo um bloqueio pela União de 192 milhões dos cofres do Estado. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma dívida com o governo e o governo quer receber, bloqueou para poder receber esse dinheiro, e doutora Maria Lúcia, doutora Carmen Lúcia, deu uma liminar suspendendo esse bloqueio. Mas baseado em quê? O Supremo Tribunal Federal é Constituição, é o guardião da Constituição. Eu não sabia que o Supremo Tribunal Federal era competente em economia, era competente em política fiscal, porque isso aqui, uma decisão dessa, tinha que ser baseada em cima de conhecimentos de uma política fiscal. E dizer, olha, você pode suspender porque não tem importância nenhuma. Não é verdade, nós estamos numa situação caótica, a situação econômica do país. Está se tentando regularizar isso, está se tentando organizar o país de uma maneira tal que as despesas não cresçam tanto como vem crescendo. Porque desde a maneira que vem crescendo, o Brasil está a um passo do precipício econômico. E não é o Supremo Tribunal Federal, que entende de lei, mas não entende de economia, que deveria tomar esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Isso é um absurdo. Eu não sei se isso é legal ou não, ou se o Ministério da Fazenda pode muito bem entrar com ação contra isso, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem a capacidade econômica, técnica ou econômica, para decidir a respeito disso. Vamos ver. No seguinte, ele diz o seguinte: nos últimos anos, no entanto, o STF tem sido pródigo em liberar empréstimo para os estados, desautorizando pareceres do Ministério da Fazenda. Não é à toa que os estados com áreas de exceções estão vermelhos. Ora, para que que existe o Ministério da Fazenda? É para cuidar da economia.
Se o Ministério da Fazenda está anunciando, está negando o empréstimo, é porque ele percebe, primeiro, que o tomador não tem as condições necessárias para levar aquele empréstimo, não tem a capacidade para administrar aquele empréstimo. Segundo, pode ser que o governo não tenha a capacidade naquele momento de fazer aquele empréstimo. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que trata da Constituição, sabe disso? Está havendo uma troca, uma usurpação. Parece que o Ministério da Fazenda, que o Supremo Tribunal Federal, é o conhecedor número 1 da economia brasileira. É o conhecedor número 1 da política fiscal. E será que tem alguém no Supremo Tribunal que entenda de política fiscal para tomar uma decisão desse tipo? Conceder, liberar empréstimo para os estados? Isso é a função do Ministério da Fazenda. Está sendo usurpada essa função. E por outro lado, se isso tivesse acontecido e tivesse apresentado bons resultados, eu até concordaria. E concordaria até que dentro do STF tivesse um ministro responsável pela economia. Mas não, pelo contrário, os estados estão todos quebrados, praticamente todos, com raras exceções. E isso que eu pensava que era um problema só de administração econômica, de falta de economistas, de falta de técnicos em política fiscal, em política monetária, problema de presidente do Banco Central. Não. Está se percebendo aí que essa bagunça que está acontecendo tem um dedo direto do STF. Como é que o ministro da Fazenda nega um empréstimo para o Estado e vem o STF e manda liberar? Tem algum estudo dentro do STF que diga que é possível fazer isso? Isso é que tem que se perguntar ao STF. Tá certo? Mais adiante, o Merval diz: no caso atual do Rio, a liminar da ministra Carmen Lúcia desautorizou o bloqueio, mesmo admitindo que existe a dívida. Olha só. Ela admite que a dívida existe. E se a dívida existe, deve ter garantias para isso. E o Estado está querendo, exatamente através do bloqueio, exercer as garantias que tem contra o inadimplemento do Estado do Rio de Janeiro. E ela bloqueia, ela suspende o bloqueio, suspende a garantia que tem o governo de ter dado o empréstimo e não permite que o empréstimo seja cobrado? Isso é o quê? Isto é uma intervenção indevida e, aliás, incompetente. Uma decisão que leva ao caos. Não conserta nada, leva ao caos. Isso está sendo baseado exclusivamente no pensamento de que o Estado é todo poderoso, que o Estado pode tudo. E nós já vimos que não é isso. Por isso que nós estamos nesse caos aí que estamos vivendo atualmente. Muito bem. Depois vem aqui. O STF tem sido, ao longo do tempo, um dos responsáveis pelo descontrole das finanças estaduais, lógico. Ao obrigar a União a dar aval a empréstimos que tecnicamente são desaconselháveis e depois impedi-la de executar a garantia para pagar a dívida. Eu não posso nem acreditar no que eu estou lendo. Se isso é verdade, isso é de uma bagunça, é de uma falta de competência total e absoluta, falta de regras, falta de compromisso. Como é que o Supremo Tribunal Federal força o aval de um empréstimo que o governo não queria dar porque acha que quem está tomando dinheiro não tem condições de tomar aquele empréstimo, não tem capacidade de administrar aquele empréstimo? O STF obriga o aval. E além disso, olha só, que se ele obrigasse o aval de se tornasse responsável pelo pagamento junto ao governo, eu poderia até admitir. Mas não existe isso. E além do mais, além de não existir o compromisso do STF de pagar a dívida para o Estado, caso o emprestador, o que tomou o empréstimo, não consiga pagar, porque se o governo está dizendo não dou aval porque o tomador não tem condições de pagá-lo. Se o STF obriga a dar o aval,
ele deveria ficar com a responsabilidade de pagar o empréstimo para o governo, pagar esse aval dado pelo governo. Não existe isso. E além do mais, o governo, ao fazer um empréstimo, ele pede garantias para que, se o Estado não puder pagar a dívida, não tiver capacidade de pagar a dívida, entregar as garantias para saldar a dívida junto com o Estado. O que o STF faz? O STF vai e impede o governo de executar. Isso não é democracia. Isso é uma ditadura do populismo. É uma ditadura do populismo. Então, STF, para mim, parece um templo da ditadura do populismo, interferindo numa questão técnica que ele não tem a mínima capacidade de decidir a respeito disso. Pô, pessoal, vamos denunciar essas coisas. O Brasil tem que consertar, porque desse jeito o Brasil não vai andar. Eu que pensava que essa bagunça, esse caos econômico estava vindo tão somente da falta de economistas, do governo, das políticas econômicas errôneas, do populismo econômico, da demagogia do governo brasileiro, da incapacidade, da ignorância desses governantes. Não, vem também da incompetência, da incapacidade do Supremo Tribunal Federal, que, ao invés de interferir para evitar o caos, é um poder que está levando o caos ao Brasil, da situação econômica brasileira. É um poder que está cooperando e com firmeza a desorganização, a bagunça e o caos econômico do Brasil. Ok, meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau.